Amigos e amigas do nosso canal do Paulo Nunes. Hoje nós vamos falar para você sobre uma armação que estava ou que de alguma forma pode estar em curso no Brasil. Todos sabem que no dia 6 de setembro de 2018, a notícia de que o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, foi vítima de um ataque à faca. Um episódio nebuloso com muitas dúvidas aconteceu no país. É público e notório que a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro se deu em função do episódio da faca. Mas eu vou falar com você daqui a pouquinho mais sobre esse assunto para deixá-los e deixá-las sabendo do que pode ocorrer no submundo da política. Notadamente, quando a política deixa de ser lugar de estadista e dá lugar à milícia. Mas a milícia não oficial do governo, mas a milícia clandestina. Embora com ramais no governo, fundamentalmente no governo federal. E essa pausa é pequena para pedir a você que continue nos prestigiando. Precisamos chegar aos 700 inscritos. Dependemos de inscrição. Então aperte o botão vermelho e se inscreva. Aperte o sininho para receber automaticamente cada vídeo que nós fazemos aqui. E também dê o seu joinha, dê o ok se gostou, deu para baixo se não gostou, e com isso nós vamos trabalhando cada vez mais para pegar a notícia e esclarecer para você. Porque a notícia seca, ela de repente dá uma série de interpretações. Por isso então, nós que ficamos estudando a notícia, podemos então lhe ajudar a ver o fato da melhor maneira possível, que alcance a melhor fase da sua cabeça na compreensão. Então vamos aos fatos. O presidente foi ferido. Mesmo que não tenha saído uma gota de sangue, que foi totalmente comprovado pela perícia, mas tem um amigo meu que ele é legista, e ele disse que é totalmente possível que alguém seja ferido à faca e que o sangue não saia. Tudo bem, eu não posso discutir com a ciência, né? Mas, meus caros e minhas caras, o candidato Jair Bolsonaro estava cercado por 38 seguranças entre Polícia Federal, Exército Brasileiro, Polícia Militar do Rio de Janeiro e Polícia Militar de Minas Gerais. Desses 38 homens preparados e experientes, foi possível alguém encostar em Jair Bolsonaro com muita facilidade e atingi-lo. E o que é pior, o agressor foi preso imediatamente. Não tomou um arranhão, ninguém reagiu. Mas o objeto do crime só foi encontrado 6 horas depois. Claro que não tem nenhuma coincidência o fato do presidente Jair Bolsonaro, antes de ir para a rua fazer o seu comício, visitou um hospital, mas quando ele foi atingido, ele foi para outro hospital. Então, meus caros e minhas caras, quando você tem 25 anos, 26 anos e começa no jornalismo, como eu comecei, você acredita em tudo, não desconfia de nada. Mas com essa bagagem danada que a gente tem, nós aprendemos e conhecemos homens e mulheres envolvidas na política. E nesse aprendizado, dá para perceber o caráter, dá para perceber se o cidadão, desculpe,
é psicopata ou não é, enfim, vários personagens nós acompanhamos na política brasileira de longa data. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda vez que acontece um fato inusitado, você tem que perceber aquilo que eu sempre falo. Não basta só ver, perceber é muito melhor. E aí então você começa a pensar, bom, por que que isso não foi por esse caminho e foi por esse? Então, falando isso, o que é que nós vamos analisar de forma tranquila? Está provado nos autos do processo de que o senhor Adélio, mesmo sem as condições financeiras aparentemente, que ninguém sabe, frequentou o mesmo clube de tiro dos filhos de Jair Bolsonaro, tanto do Flávio, do Eduardo, como também do Carlos. E com o Carlos chegou a travar diálogos. Pronto. Então, nos parece que é muito mais próximo da família Bolsonaro do que dos adversários de Bolsonaro. Ao ser preso, houve uma confissão de um homem nitidamente perturbado, mas extremamente articulado, fantástico. Acredita até que se trata de um sociopata. E ele assumiu a autoria, que poderia até dizer que não foi ele, mas foi muito fácil, ele assumiu tudo, tal, tudo bem. Adiante, a medicina disse que ele tinha que ser inimputável pelo fato de não ter razoabilidade nas suas funções mentais. Sendo assim, qualquer depoimento que seja feito por Adélio não pode ser considerado na justiça. Nem o depoimento que ele deu anteriormente, tampouco o depoimento que ele poderia dar agora. Daí então surgiu com a fala do Jair Bolsonaro de que algo iria nos salvar. Quando ele diz nos salvar, não é para você do Guigó, nem você do cachorro ali, que é a mesma coisa de São Sebastião, tampouco da farinha molhada na região do Bate-Pé. Quando ele diz nos salvar, é salvar a família dele. Pela coleção de crimes cometidos pela família de Bolsonaro e por ele, não há como, ao deixar a presidência da República, que essas pessoas não sejam punidas. Mas, voltando aqui ao cerne da questão. Se, porventura, a conversa que foi espalhada e até em sites de que Adélio teria feito um novo depoimento, legalmente era impossível. Existia notícia de que, aliás, existe notícia de que Adélio estava sendo torturado. Declaração do, eu não sei se é tio ou se é irmão dele, que disse isso a alguns jornalistas em Minas Gerais. Mas o que acontece de interessante é o seguinte: o juiz que determinou a reabertura do caso, porque a Polícia Federal detectou claramente que não tinha o que fazer e que Adélio realmente, se furou Bolsonaro, agiu sozinho. Mas é preciso ficar tentando incriminar, como sempre a direita fez no Brasil, alguém que tem um pensamento diferente do dela. Se o pensamento for igual ao dela, automaticamente o cidadão não teria cometido crime algum. Vocês se lembram quando Bolsonaro disse que, apesar dos soldados do exército ter disparado 80 tiros e matado um músico, não tinha matado ninguém? Por quê? Porque foram soldados do exército. Se fosse o contrário, o cidadão seria automaticamente culpado, o que seria justo. Mas injusto é dizer que o exército ali não matou ninguém. Bom, contando essa história para você, eu digo o seguinte:
Quando dá autorização para a reabertura, não é a reabertura do caso com depoimento, testemunho, nada não. Era apenas para quebrar o sigilo telefônico e telemático do advogado de Adélio. Até isso o absurdo que se chega no Brasil. O advogado e seu cliente, a conversa do advogado e do seu cliente é inviolável. A Constituição Federal não permite, mas quebraram. E o que é pior? Quebraram o sigilo telefônico e telemático do advogado e sabe o que encontraram lá? Uma tartaruga viva. Então, não encontraram qualquer coisa que incriminasse o advogado ou qualquer partido político, como muita gente tenta incorporar isso ao partido de esquerda favorito para vencer as eleições em 2022. Mas a tentativa do atual presidente da República é colocar essa pulga na orelha de todos os eleitores que ele ainda pretende enganar com coisas dessa natureza. Ponto. Então, a polícia não encontrou nada que incriminasse o advogado. O que a polícia fez mais? A Polícia Federal requisitou todas as imagens ao redor do hotel e todo o restaurante que o advogado compareceu para fazer refeições em Juiz de Fora. Não encontrou nada. Diante disso, não se sabe agora se o famigerado depoimento extra armado vai ser mostrado ao público ou não. Todos sabem que os filhos de Jair Bolsonaro viajaram a Israel e lá adquiriram um sistema que pega essa voz que você está ouvindo de Paulo Nunes e com a gesticulação da minha boca e consegue inserir aqui palavras que eu nunca disse. E esse material foi comprado para ser utilizado na campanha eleitoral, ou seja, para colocar, como os senhores viram, no fake news, que o presidente Lula teria falado que fez pacto com o demônio. Aí você arma ali. Naquele caso, não é utilizado o programa. É a armação de som e imagem. Mas esse programa é terrível, porque ele pega a sua voz, eu não sei como é que é, coisa que Israel descobriu. Os senhores já viram que os fake news rodam o país em todas as situações, ou colocando Lula em descrédito, ou colocando Bolsonaro com os créditos de todas as coisas do Brasil. Estradas feitas, hospitais, resolução de educação. Teve um cidadão mesmo aqui que é meu amigo pessoal, que disse, poxa, Paulo Nunes, por que Dilma cortou verba da educação e Bolsonaro destinou milhões de reais? Eu falei, não, você não leu a notícia direito. Bolsonaro cortou verba da educação em 2019, 2020, 2021 e 2022. Dilma cortou uma verba um ano, só um ano. Bom, aí os senhores vão se lembrar de que essas falcatruas são feitas por pessoas que, em tese, são direitas. Por exemplo, um presbítero, senador, ex-senador da República, chamado Magno Malta, um cidadão mau caráter. Esse cidadão montou uma foto, e tem muita gente que sabe fazer isso, e colocou o Adélio ao lado de Lula. A Polícia Federal pegou a foto que
que foi feita por Magno Malta. Veja bem, esse mau caráter era senador do Brasil. Esse mau caráter dobra o joelho e bota pecado em quem não tem. E o Deus dele, que não deve ser o Deus do bom, simplesmente retira todos os pecados dele. Esse cidadão inservível fez isso para tentar ligar o Adélio a Lula. E não parou por aí. As outras fake news eu não sei quem fez, mas essa primeira quem fez foi o senador Magno Malta. O que aconteceu com ele? Nada. Imagine se esse malandro fizesse isso com os coronéis que eu conhecia aqui em Vitória da Conquista. O mínimo que poderia acontecer com ele é que ele seria capado, tanto aqui como lá no São Jorge dos Ilhéus. E com isso você vai tentando colocar a mosca no leite e imaginar que vai ficar tudo branquinho. Não tem jeito. De forma que essa trama está sendo feita. Por quê? Porque apesar dos bolsonaristas falarem que Bolsonaro já ganhou a eleição por conta das motociatas, todas financiadas com dinheiro do governo federal, apesar do cartão de crédito corporativo do presidente da República já ter sido gasto mais do que Lula nos seus 8 anos de mandato e Dilma nos seus 12 anos. O que significa dizer que Bolsonaro gasta o dinheiro do cartão corporativo com essas motociatas. Já existe organizadores de motociata em São Paulo, no Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que já não querem mais votar em Bolsonaro. Ué, ele não pode ter passado para a esquerda. Ele deve ter tido o corte na mamata do dinheiro da organização da motociata. Ou vocês acreditam em almoço 0800? Acredita? Toda vez que você come de graça, alguém pagou. O ministro João Roma teve Vitória da Conquista e o pessoal só comeu picanha. Adivinha quem pagou? Pois é, você com seus impostos, porque do bolso dele não saiu nada. Então, meus amigos e minhas amigas, essa trama está sendo montada. Em princípio, a jornalista Hildegard Angel disse que era tramado e arrumado uma fala de Adélio gravada pela Polícia Federal para jogar nas redes sociais. Veja a que ponto se a Polícia Federal se presta a uma sujeira dessa. O que eu posso dizer é que Bolsonaro pode vencer as eleições, principalmente se esses truques continuarem, mas pode perder. E o policial federal que faz um ato desse será colocado para fora da polícia e depois preso. As pessoas têm que pensar de como pode fazer na utilização errada do Estado brasileiro. Então, o que eu disse a você, o Magno Malta, malandro, fez a montagem da foto. É o mesmo que ora nas igrejas e dobra o joelho e faz aquele fingimento todo. O Carluxo é o organizador dos fake news. A Polícia Federal já tem prova cabal do envolvimento do presidente Jair Bolsonaro na distribuição dos fake news Brasil afora, até porque grande parte, 60% dos fake news espalhados sai do terceiro andar do Palácio do Planalto. Mas, quando o cidadão apoia esse tipo de atitude, ele acha que está tudo certo. Aquela velha história. Vamos apoiar os fascistas, porque nada nos acontecerá. Isso é um engano terrível. Veja, pela história que alguns idiotas dizem que não precisa contar porque é passado, se todos aqueles que corroboraram para o mal
Foram eliminados pelos seus adversários ou pelos seus amigos? Veja o que aconteceu com Césares. Veja o que aconteceu com o povo de Mussolini, Hitler, Stalin, Lenin, enfim. De repente você fala, poxa, era o maior colaborador. Por que será que aconteceu isso? A vida é bela, mas não é mole não. Bom dia.